E aí pessoal, tudo bem? Retornamos hoje então com o nosso estudo sobre direito do consumidor. Na primeira aula a gente tratou sobre os pontos de contato do direito do consumidor com a Constituição Federal. Tratamos também dos princípios gerais que regem a matéria do direito do consumidor e acerca da essencialidade do consumidor para o mercado de consumo, o que justifica todo esse sistema, esse microsistema protecionista jurídico que atualmente vigora no nosso país. Essa primeira aula ela é importante porque quando você não tem, ou mesmo que você não tenha o domínio de alguma situação específica, de alguma questão específica que envolve o direito do consumidor, quando você domina a teoria geral e domina os princípios gerais que regem a matéria, é possível que o senhor desenvolva um raciocínio lógico que permita que o candidato enfrente aquela questão mais específica. Hoje, numa segunda aula, a gente já ingressa na análise da relação jurídica de consumo. Pois bem, 3 são os elementos de uma relação jurídica de consumo: elementos objetivos, elementos subjetivos e o elemento teleológico. Os elementos subjetivos são fornecedor e consumidor. Na relação de consumo nós temos sempre de um lado o fornecedor, de outro lado o consumidor. Esse negócio que envolve consumidor, fornecedor e consumidor tem por objeto serviços ou produtos. Esses são os elementos objetivos da relação de consumo: serviços e produtos. E por fim, o elemento teleológico, que é um elemento muito importante para a identificação do conceito de consumidor, que nós vamos esmiuçar um pouco mais à frente. Qual é o elemento teleológico? É a destinação, é a finalidade dessa negociação. A finalidade dessa negociação para o consumidor é a utilização do produto ou do serviço para o próprio bem. Retomando então, elementos subjetivos: fornecedor e consumidor; objetivos, produtos e serviços; teleológico é a destinação, a finalidade do negócio, que para o consumidor é a utilização do bem ou do serviço para si próprio. Tudo bem? Vamos começar a analisar o conceito de fornecedor, porque esse conceito, essa figura, ela apresenta menor divergência na doutrina e na jurisprudência. O conceito de consumidor, como nós veremos depois, ele apresenta várias vertentes de análise na doutrina e na jurisprudência. Já o conceito de fornecedor, ele conta com uma delimitação mais harmônica na jurisprudência e na doutrina. Quem é o fornecedor então? Segundo o Código, todo aquele que coloca produtos ou serviços no mercado de consumo por meio de fabricação, por meio de modificação, por meio de transformação, por meio de importação, de exportação ou de comercialização, é considerado fornecedor. Fornecedor, portanto, é aquele que explora o mercado de consumo por meio de produtos ou serviços, seja fabricando esses produtos ou serviços, seja transformando esses produtos ou serviços, especializando esses produtos ou serviços, montando, importando, exportando ou comercializando. Além desses elementos objetivos aí do conceito do fornecedor, nós temos que entender
e considerar sempre que existem duas características essenciais para que se identifique a figura do fornecedor. Primeira delas, o fornecedor ele só será considerado fornecedor quando o sujeito, né, que participa da relação negocial, ele só será considerado fornecedor quando ele almeja lucro com essa atividade. Aquele que fabrica, monta, cria, modifica, exporta, importa e comercializa com o intuito de lucro é considerado fornecedor. Não há fornecedor que haja no mercado sem intuito de lucro. Segunda característica essencial do fornecedor: é indispensável que ele exerça essa atividade com certa habitualidade. Veja, ele não precisa ser um profissional, mas é necessário que ele se utilize dessa atividade de oferecer produtos no mercado e serviços no mercado de forma habitual, para que através disso ele obtenha lucro. Portanto, o fornecedor é todo aquele que, com a intenção de lucro e de modo habitual, oferece no mercado, por meio de fabricação, montagem, transformação, criação, importação, exportação ou comercialização, produtos e serviços. Tudo bem? Há uma parte minoritária da doutrina que não enxerga essa característica da habitualidade como essencial, mas é uma parte minoritária. Para essa parte da doutrina, basta que o agente, que o sujeito ofereça um produto no mercado com a intenção de lucro, que ele já será considerado fornecedor. Mas a maioria não. Inclusive o STJ entende que fornecedor é aquele que atua no mercado de consumo com a intenção de lucro e de forma habitual, exercendo aquela atividade de forma habitual. Pois bem, esses são os elementos fundamentais do conceito de fornecedor. Uma última informação que eu entendo relevante acerca do conceito de fornecedor é a que envolve as pessoas que podem ser consideradas fornecedoras. Quais são as pessoas que podem ser consideradas fornecedoras? Pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados. Isso está expresso no conceito legal de fornecedor. Pessoas físicas, desde que exerçam atividade no mercado de consumo com intuito de lucro e de forma habitual, vai ser considerada fornecedora. Pessoa jurídica, não há distinção aqui entre pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Qualquer uma que eventualmente atue no mercado de consumo, oferecendo produtos ou serviços de forma habitual, com a intenção de lucro, vai ser considerada fornecedora. E por último, os entes despersonalizados. Por que a lei teve esse cuidado de incluir os entes despersonalizados no conceito de fornecedor? Para abranger, por exemplo, empresas e pessoas físicas que trabalham na informalidade. O camelô, por exemplo. O camelô ele pode ser considerado fornecedor numa relação de consumo, num negócio jurídico de consumo. Ele age com o intuito de lucro no mercado de forma habitual e, portanto, ele não pode ser excluído do conceito de fornecedor apenas porque ele atua na informalidade. Um outro exemplo de ente despersonalizado que pode ser considerado fornecedor: a massa falida. A massa falida que eventualmente obtém a autorização para continuar atuando no mercado, como ela atua com o intuito de lucro e como ela atua de forma habitual, ela também vai poder ser considerada fornecedora. Tudo bem, moçada? Com relação ao conceito de fornecedor, portanto, essas eram as informações
que eu tinha para passar para os senhores. Ingressamos agora no estudo do conceito do segundo elemento subjetivo da relação de consumo, que é o elemento mais importante que justifica todo o microsistema jurídico protecionista, que é o consumidor. Qual é o conceito legal de consumidor? Segundo o artigo 2º do CDC, o consumidor é aquele que adquire o produto ou serviço na qualidade de destinatário final. Todo aquele que adquire o produto ou serviço, retira o produto ou serviço da cadeia de produção, com o intuito de ser o destinatário final desse produto, aquele que se utiliza, que efetivamente consome esse produto, vai ser considerado consumidor. Embora a princípio esse conceito pareça claro e preciso, ao ser aplicado na prática, ele gera uma série de situações que devem ser analisadas de forma específicas. E as peculiaridades dessas situações geraram a necessidade de se aplicar teorias para se identificar, no caso concreto, se a figura que negocia o produto ou serviço é efetivamente consumidor ou não. Veja, há 3 teorias com base nesse conceito legal de consumidor que visam identificar a figura do consumidor. Primeira delas, e para a gente entender essas teorias antes, eu queria dizer para os senhores que é importante a gente identificar a abrangência desse termo destinatário final. Segundo a doutrina, o destinatário final pode ser o destinatário final fático do produto ou do serviço. Destinatário final fático é apenas aquele que retira o produto ou serviço da cadeia de produção. Ou seja, ele retira o produto ou serviço da cadeia de produção, mas não necessariamente com o intuito de consumi-lo. Ele pode estar retirando esse produto ou serviço para incrementar uma atividade que ele exerça, para reutilizar esse produto como meio de produção, ou esse serviço como meio de produção. Esse é o destinatário final fático do produto ou do serviço. E você tem o destinatário final econômico do produto ou do serviço. O destinatário final econômico, sim, é aquele que não só retira o produto da cadeia de produção ou o serviço da cadeia de produção, mas aquele que retira o produto ou o serviço da cadeia de produção com a intenção efetiva de se utilizar dele para benefício próprio, não de reutilizá-lo para uma outra atividade, não de reutilizá-lo como incremento para uma outra atividade. Conhecendo essa diferenciação entre destinatário fático do produto ou do serviço e destinatário econômico do produto ou do serviço, é mais fácil que a gente entenda quais são as teorias que identificam a figura do consumidor. A primeira teoria é a teoria maximalista. Essa teoria é uma teoria mais ampliativa do conceito de consumidor. Por quê? Ela entende como consumidor qualquer pessoa física ou jurídica que retire o produto da cadeia de produção. Retire o produto desse caminho que ele fará entre o fabricante até o consumidor. Qualquer um que retire esse produto dessa cadeia, para a teoria maximalista, é considerado consumidor. Qual é o problema disso? Qual é o problema? A teoria maximalista, ela acaba negando ao direito do consumidor a sua essencialidade protecionista. Ela nega o consumidor como figura vulnerável na relação de consumo. Por quê?
porque ela considera que empresas que eventualmente não vão apresentar vulnerabilidade no caso concreto, não vão apresentar nenhum tipo de hipossuficiência no caso concreto, como consumidoras, porque ela eventualmente retirou um produto da cadeia de consumo. Essa teoria maximalista, por conta dessa abrangência e por conta dela acabar por renegar essa condição de mais fraco que o consumidor ostenta, ela não é aplicada. Aqueles que adotavam essa teoria, eles tinham, na verdade, por finalidade, estabelecer que o microsistema não é um microsistema protecionista, mas sim um microsistema de tutela de todo tipo de relação empresarial. Eles queriam transformar, na verdade, o Código de Consumidor num sistema de leis que rege relações de mercado, qualquer que seja ela. E não é essa a finalidade do CDC, como nós já estudamos. A finalidade do CDC é protecionista. Essa teoria maximalista não é admitida, portanto, pela jurisprudência. A segunda teoria é a teoria finalista. Essa teoria ela é mais restritiva, como o próprio nome diz. Por quê? Porque ela leva em conta, para a identificação do consumidor, qual é a finalidade da aquisição do produto ou do serviço. Para a teoria finalista, não basta que o consumidor seja o destinatário fático do produto. Ou seja, para que seja considerado consumidor, não basta que a pessoa retire o produto da cadeia de produção. É necessário que ela retire esse produto da cadeia de produção, adquirindo, e efetivamente se utilize desse produto e efetivamente consuma esse produto. Ela precisa ser destinatária econômica desse produto. Ela não pode usar esse produto como meio de produção de uma outra atividade. Ela tem que usar esse produto para atender às suas próprias necessidades. Essa é a teoria finalista. Só que essa teoria finalista pura, ela apresenta um outro problema. Como o conceito dela é muito restritivo com relação à figura do consumidor, ela acaba por excluir da abrangência do conceito do consumidor a figura de pessoas jurídicas que eventualmente retiram produtos da cadeia de produção, não para o consumo próprio, mas para reutilizar esses produtos, para incrementar as suas atividades, só que elas apresentam vulnerabilidade típica do consumidor. Então, olha, a teoria maximalista ampliava demais o conceito do consumidor, amplia demais o conceito do consumidor. Ela quer fazer com que qualquer tipo de relação negocial em que alguém retira o produto da cadeia de produção, retira o serviço da cadeia de produção, seja considerado consumidor. A teoria finalista, por sua vez, ela restringe isso. Consumidor é aquele que retira o produto ou serviço da cadeia de produção, mas que o faz com a finalidade de uso próprio e não como incremento de uma outra atividade. Uma amplia demais e a outra restringe demais. Surgiu, portanto, uma terceira teoria, que é a teoria finalista atenuada, mitigada. É a teoria que atualmente é a majoritária, inclusive para o STJ, teoria finalista atenuada ou mitigada. O que ela diz? Olha, a princípio, toda pessoa que retira o produto da cadeia
de produção ou serviço da cadeia de produção para utilização própria é considerada consumidora, porque é destinatária econômica. Mas eventualmente, aquele que retira o produto ou serviço da cadeia de produção com a finalidade de reutilizar esse produto ou de incrementar a sua atividade, mas no caso concreto apresenta vulnerabilidade, apresenta ser hipossuficiente, apresenta a condição de mais fraco, ele também vai ser considerado consumidor. Então, para essa terceira teoria, que é a finalista atenuada, se verifica que o consumidor ele vai ser identificado como a pessoa que retira produto ou serviço da cadeia de produção para utilização própria e, eventualmente, aquela pessoa que retira o produto ou serviço da cadeia de produção para reutilização também vai ser considerada consumidora, desde que apresente vulnerabilidade frente ao fornecedor, frente a outra parte do negócio jurídico. Essa terceira teoria, que é a finalista atenuada, que hoje é aplicada pelos tribunais, ela tem como principal mérito conseguir justificar a inclusão de determinadas pessoas jurídicas, determinadas empresas que atuam no mercado às vezes como adquirentes de produtos e serviços. E esses produtos e serviços vão ser utilizados para incremento de suas atividades. Porém, elas não deixam de ser consumidoras porque, no caso concreto, elas apresentam hipossuficiência e vulnerabilidade. Exemplos. Vamos lá. Vamos imaginar uma empresa, tá, de saúde que adquira um conjunto de computadores para fazer cadastro dos seus clientes. Veja, pela teoria maximalista, ela vai ser considerada consumidora, porque o simples fato dela ter retirado esses computadores da cadeia de produção faz com que ela seja consumidora. Mas a gente já viu que isso não basta para ser consumidor, é necessário que se verifique uma condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. Segundo, para a teoria finalista, essa pessoa jurídica não vai ser considerada consumidora, porque ela retirou os computadores da cadeia de consumo não para utilização própria, pessoal, mas sim para incrementar a atividade empresarial que ela exerce, que é a comercialização de planos de saúde, vamos imaginar. A terceira teoria, que é a teoria finalista atenuada, vai considerar essa empresa corretora de seguro, de saúde, como consumidora nesse caso concreto, porque ela adquire os computadores para incremento da sua atividade, porém ela apresenta hipossuficiência no negócio jurídico frente àquele que vendeu os computadores, frente ao fabricante e até o comerciante que vendeu os computadores para essa empresa. Qual é a hipossuficiência no caso? A hipossuficiência técnica. Se esses computadores apresentarem algum problema, a empresa ela não tem o mesmo conhecimento técnico a respeito do produto que ela adquiriu do que aquele que vendeu. Então vejam vocês que a teoria finalista ela é aplicada porque se viu a necessidade de estudar, de analisar o conceito de consumidor frente às circunstâncias do caso concreto. Tudo bem?
passamos aí as três teorias fundamentais para o entendimento do conceito do consumidor e chegamos à conclusão que atualmente o que se aplica é a teoria finalista mitigada, que considera como consumidor todo aquele que retira produtos ou serviços da cadeia de produção com a finalidade de utilizá-lo para fins pessoais ou para fins de incremento de sua atividade, mas que ostentam uma condição de vulnerabilidade frente ao caso concreto, ostentam uma condição de hipossuficiência frente ao caso concreto, por isso exigem a aplicação da norma protecionista do consumidor. A pessoa jurídica, então, ela apenas será considerada consumidora quando, no caso concreto, ela adquire produtos ou serviços e apresenta uma condição de vulnerabilidade. Essa condição de vulnerabilidade, no caso concreto, que a teoria finalista mitigada ou atenuada defende, ela é condição sine qua non atualmente para que se identifique a condição de consumidor no caso concreto. Veja, há alguns exemplos aí de jurisprudência para que a gente entenda. Um grande hospital, quando adquire remédios e esse remédio eventualmente apresenta algum problema, a jurisprudência não vem considerando isso como relação de consumo. Por exemplo,